Olá, pessoal. Vamos então desatar esse nó que a gente começou aí, né? A, a apresentação ela foi inspirada no livro Leviatã de Thomas Hobbes, publicado em 1651, no século XVII ainda, né? Hobbes dizia que sem regras e sem uma autoridade comum, a sociedade tenderia ao caos. Por isso as pessoas criam um Estado que passa a organizar a vida coletiva, né? Só que essa estrutura ela não funciona de graça. Para existir segurança, justiça, infraestrutura e serviços públicos, é preciso arrecadação. Então, a proposta aqui é partir dessa lógica, né? Entender que o tributo ele não aparece do nada, mas faz parte do financiamento da vida em sociedade. E a partir disso, discutir de forma prática como essa arrecadação acontece e onde surgem os principais erros de interpretação. Então, hoje a ideia é descomplicar um tema que muita gente acha chato, pesado ou confuso, né? O imposto. Mas eu quero que vocês abram a mente, mantenham-se relaxado, porque aqui a proposta não é falar difícil, né? A proposta é entender a lógica por trás da arrecadação de um jeito bem claro. Quando a gente ouve, né, essa palavra Leviatã, parece até um nome de filme, né, de monstro, de coisa gigantesca. E, de certo modo, essa é a ideia mesmo. Né? Foi criado esse suspense com vocês justamente para isso. O Estado é uma estrutura enorme que precisa funcionar todos os dias. Só que essa máquina, ela não anda sozinha, ela precisa de recursos. E é aí que entram os tributos. Então, nessa apresentação, a gente vai fazer basicamente três movimentos. O primeiro é entender por que o Estado precisa arrecadar. Segundo, quebrar aquela ideia automática de que o Brasil é o país que mais cobra imposto no mundo. Tá? E terceiro, entrar numa parte muito prática que é entender a substituição tarifária e por que tanta gente acaba errando quando não entende em que ponto da cadeia o imposto já foi recolhido. A meta, então, ela é bem simples. Sair dessa conversa entendendo melhor o sistema, né, e falando desse assunto com mais segurança, porque foi criado todo esse gancho para que ao final vocês entendam a respeito dessa questão da substituição tarifária, tá? Bom, aqui a gente mostra uma ideia que é muito simples. O Estado não se sustenta no grito, na boa vontade ou na fé, né? Ele se mantém com recursos. Quando a gente pensa em segurança, justiça, saúde, educação, fiscalização, infraestrutura, tudo isso custa, né? Não é de graça. Às vezes a pessoa fala, imposto é só cobrança, mas não é bem assim. O imposto ele é uma das formas de financiar a máquina pública. E aqui entra a conexão com a ideia do Leviatã, né? Se a sociedade quer ordens, regras, proteção e serviço, então precisa também bancar a estrutura que torna isso possível. Claro que isso não quer dizer que todo imposto está perfeito, nem que toda arrecadação é bem usada. Não é essa a discussão aqui. O ponto é outro. Antes de discutir excesso, a gente precisa entender a função. O imposto ele existe porque o Estado custa e custa caro. Então, a primeira virada de chave é essa. Tributo não nasce só com peso, ele nasce também como combustível da estrutura pública, né? Bom, aqui a gente entra numa daquelas frases que nós já ouvimos muito, né? Que aparece como uma verdade absoluta. O Brasil é o país que mais paga imposto no mundo. Só que não é bem assim. A sensação de peso, ela é real. Isso ninguém nega. O bolso sente, o preço das coisas assusta, né? Mas uma coisa é a sensação, outra coisa é o dado. E o dado mostra que o Brasil não está no topo mundial quando a gente compara com países como Dinamarca, França, Áustria, né? Quando a gente faz isso, a gente percebe que eles têm carga tributária maior.
Inclusive, o Brasil fica abaixo da média da OCDE. Então, o que a gente precisa ensinar aqui é que o brasileiro ele sente muito imposto, sim, mas sentir muito imposto não significa estar no primeiro lugar do ranking mundial. E por que essa confusão acontece então? Né? Porque boa parte dos tributos aparece embutida no preço. A pessoa não vê claramente a cobrança separada, mas sente o peso do consumo. Né? Então, esse slide aqui ele ajuda a quebrar uma narrativa automática e trazer o debate para um nível mais sério. Né? Já aqui é bem interessante porque quebra um outro mito. Tem gente que pensa assim: se o país cobra muito imposto, então automaticamente ele vai ser ruim de viver. Mas o mundo real não funciona tão automático assim. Quando a gente olha para países com altíssimo desenvolvimento humano, muitos deles também têm tributação elevada. Ou seja, imposto alto sozinho não explica qualidade de vida ruim. O que faz diferença é como o dinheiro é arrecadado, como ele é administrado e qual retorno volta para a sociedade. Então, a pergunta inteligente não é só quanto arrecada. A pergunta certa é como arrecada e o que entrega em troca. Então, esse raciocínio ele é muito importante porque ele amadurece a conversa. Sai daquela lógica rasa de menos imposto sempre é melhor e entra numa lógica mais completa. Tributação também pode financiar bem-estar, serviço público, estabilidade social e o desenvolvimento. Né? Agora, a gente começa a entrar naquela parte que muda o jogo. Né? Até aqui a gente falou de carga tributária e da função do Estado. Agora a pergunta muda. Em vez de ficar olhando só para o valor, a gente começa a olhar para o momento da arrecadação. E isso é decisivo, porque muita gente pensa no imposto como se ele fosse nascendo de novo em cada etapa da venda. Tipo assim, vendeu, paga, revendeu, paga de novo. Revendeu de novo, paga de novo. Só que em vários casos não funciona exatamente dessa forma. Existem situações em que a arrecadação é antecipada, ou seja, o imposto de etapas futuras já pode ter sido recolhido antes. E se a pessoa não entende isso, ela começa a enxergar a cadeia de um jeito errado. E esse slide é o ponto em que a turma precisa virar a chavinha, tá? O problema não é só saber que existe imposto, mas principalmente, mais importante de tudo, é quando ele foi arrecadado, tá? Ou será, né? Então, aqui eu deixei de uma forma bem visual, né? Na lógica tradicional, parece que indústria, atacado e varejo vão pagando imposto um atrás do outro, como se fosse uma escadinha infinita, né? Só que em várias mercadorias, a vida real não segue essa imagem, né? Na prática, pode acontecer a substituição tarifária, que é quando o recolhimento é antecipado lá atrás, geralmente na indústria ou no atacado. Isso quer dizer que o imposto das etapas seguintes já foi considerado antes de o produto chegar ao varejo. Então, o varejista não pode agir como se aquele imposto estivesse nascendo ali de novo. É justamente aí que muita gente se enrola, porque olha para a venda atual, mas não olha para a origem da cadeia. E quando não olha para a origem, corre o risco de tributar de novo aquilo que já veio com retenção anterior. Em resumo, a aparência de cascata ela engana, a lógica da antecipação ela explica, né? Agora, pessoal, a gente vai colocar isso em um português bem claro, né? O produto sai da indústria ou atacado, em certos casos já sai com o imposto retido. Ele continua circulando, vai sendo transportado, chega ao comércio, chega ao varejo e a obrigação daquela etapa já pode ter sido cumprida antes. Então, qual é a grande pergunta que o varejo precisa fazer? Não é tem imposto aqui.
A pergunta certa é: esse imposto já foi recolhido antes ou não? Olha como isso muda tudo, né? Quando a gente entende quem arrecadou e quando arrecadou, a leitura da operação ela fica muito mais correta. Então, a substituição tarifária, ela não é um bicho de sete cabeças, ela é uma lógica de antecipação. Em vez de esperar cada etapa recolher separadamente, a legislação concentra esse recolhimento antes. E aí, a tarefa do varejo passa a ser verificar, conferir, classificar e ver se deu certo, né? Ver se está tudo certo. Aqui há um alerta, né, que está aí em neon para vocês. Quem não entende a cadeia pode pagar imposto errado. E aqui está um erro muito comum. A pessoa pega a mercadoria, revende e calcula tudo de novo no automático, sem conferir se aquele imposto já veio recolhido na origem. Aí pronto, nasce a chance de bitributação, ou seja, cobrança duplicada, triplicada, né, na prática. E reparem numa coisa importante: muitas vezes o problema não é a má fé, nem desonestidade, nada disso, né? É falta de entendimento da lógica da cadeia. A pessoa não sabe o que verificar, não lê a operação da forma correta e acaba recolhendo novamente algo que já havia sido tratado antes. Por isso, esse tema ele é tão importante para quem trabalha com venda, revenda, tributação e operação fiscal. Não é só teoria, isso mexe com custo, preço, margem e principalmente com a saúde financeira do negócio, né? Então, aqui, né, a gente tem uma visão clara e é muito útil porque ele organiza a conversa. Nós vamos simplificar no máximo, né? Primeiro caso, a empresa está no Simples Nacional e atua como substituída. O que isso quer dizer? Quer dizer que ela recebeu a mercadoria já com a retenção anterior. Nesse cenário, na revenda, não há um novo recolhimento daquele ICMS dentro da DAS. Se a classificação for feita corretamente, né? O segundo caso, a empresa está no Simples Nacional, mas atua como substituta. Aí muda. Ela recolhe o imposto próprio no Simples e o ICMS-ST em separado, porque nem tudo fica dentro da DAS. Terceiro caso, empresa fora do Simples. Aí a apuração segue a lógica do regime nacional, com atenção à regra da mercadoria e do Estado, né? Recolhendo o que for próprio e o que for substituição tributária quando couber. Então, o segredo aqui é não generalizar. Não existe resposta única para todo mundo. Tem que olhar a posição da empresa na cadeia e o regime tributário dela, né? Então, um outro ponto super prático, né? Às vezes o problema não está nem na mercadoria em si, mas na forma como a receita é informada. Se a mercadoria já veio com ICMS-ST recolhido, isso precisa ser declarado corretamente no PGDAS-D. E por que isso importa tanto? Porque se a classificação da receita for feita errada, o sistema pode entender que há um novo ICMS, e esse novo CMS precisa ser recolhido, né, dentro da DAS-E. Aí o estrago acontece de forma silenciosa. Por isso, a gente está aqui nesse slide para falar cuidado cirúrgico, né? É extremamente isso. Um pequeno erro de classificação, grande dor de cabeça depois. Então, para quem está no simples, não basta vender e lançar de qualquer jeito. Tem que entender a natureza daquela receita e informar corretamente. Então, esse é um daqueles detalhes que parecem burocráticos, mas faz muita diferença no bolso, né? E principalmente na saúde financeira de pequenos comércios. Bom, então aqui a gente tem uma ficha lógica de um jeito bem amigável, né? Passo 1, parar de olhar só o peso. Às vezes a pessoa fica presa apenas na sensação de custo e não entende a engrenagem. Então, primeiro é preciso compreender a lógica do sistema, né? Passo 2, rastrear a origem. Antes de recolher, antes de concluir qualquer coisa, é necessário verificar se o ICMS já foi retido na indústria ou no atacado.
Passo 3, classificar corretamente. Não adianta entender a teoria e depois errar na entrada de dados, né? É preciso lançar no sistema do jeito certo e de acordo com o regime tributário e com a natureza da operação. Esses 3 passos, eles são bem simples de falar, mas podemos entender como muito poderosos na prática. Quem segue isso sai do modo automático e começa a operar com inteligência tributária. E isso reduz erro, evita pagamento indevido e melhora muito a tomada de decisão, né? E para ninguém sair daqui, né, tropeçando nas siglas, esse último slide ele funciona como um mini dicionário aí de sobrevivência, né? PIB é o produto interno bruto, ou seja, uma medida da riqueza produzida. OCDE é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, usada bastante em comparações internacionais, né? O IDH é Índice de Desenvolvimento Humano, que ajuda a olhar qualidade de vida. ICMS é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. ST é a substituição tributária. ICMST e o ICMS, tratado nessa lógica de substituição, né? O PGD-ASD é o Sistema de Declaração e Apuração do Simples Nacional. E o DAS, né, o DAS, é o Documento de Arrecadação do Simples Nacional. O mais importante aqui não é decorar tudo isso, né? É entender que essas siglas elas aparecem o tempo todo na prática, né? E quando a gente sabe o significado delas, tudo começa a parecer menos complicado. O objetivo da aula, então, foi exatamente esse, né? Pegar um tema que assusta muita gente e mostrar que, com lógica e atenção, ele pode ser entendido. Então, para a gente resumir tudo de um jeito bem direto, né? O Estado precisa de recursos. O Brasil não é o campeão mundial de impostos, né? Imposto alto não impede automaticamente a qualidade de vida. E, na prática tributária, o grande erro de muita gente está em não entender quando a arrecadação já aconteceu. Quando a gente entende a cadeia, entende o regime e classifica corretamente, deixa de agir no automático. E isso vale muito, porque conhecimento tributário não serve só para prova ou para conversa bonita, ele serve para evitar erro real. E aí, né, eu peço desculpas se não atingir a expectativa de vocês, mas o objetivo desde o início, né, que a gente deu o primeiro passo lá na conversa, é justamente trazer vocês para esse ponto, para essa visão sobre a substituição tributária, e é onde a maioria dos pequenos negócios tem saído do mercado por não entender essa lógica, né? Então, é isso, espero que tenha gostado, né? E ficamos aí para um próximo tema, tá certo?